disco Começaria Tudo Outra Vez, lançado por Gonzaguinha no ano de 1976, tem uma canção homônima, a que nós acabamos de ouvir na voz do quarteto em si. Esse disco foi considerado uma mudança na trajetória artística de Gonzaguinha, pois suas canções tornavam-se mais alegres e descontraídas, sem o mesmo tom de protesto e agressividade de épocas anteriores. Foi uma novidade e uma surpresa para um autor que era identificado justamente pelas canções de protesto em tom de fato mais agressivo. Esse recomeço não se deu pela negação do passado, mas pela criação de um novo tempo. Começaria Tudo Outra Vez. Essa música, Começaria Tudo Outra Vez, é uma mistura de bolero, samba e baião. Ela foi composta sem parceiros, pois Gonzaguinha tinha em sua visão que compor em parceria seria um grande casamento. E em toda a sua carreira, Ivan Lins foi o único que Gonzaguinha fez parceria, além de seu pai. Essa canção, de fato, ela foi composta em 1975, mas algumas fontes dizem que foi em 76. Inicialmente, ela foi gravada pelo próprio autor no ano de 1977, mas tivemos outras interpretações muito famosas, como a da Maria Bethânia e a própria interpretação do quarteto em si. Gonzaguinha foi conhecido como o cantor Rancor, por conta de suas canções voltadas ao protesto, como comentei há pouco. Não por acaso, ele, ao lado de Chico Buarque e Taiguara, foram alguns dos compositores mais perseguidos pela censura da ditadura militar. Com o início da abertura da ditadura, nos anos 70, Gonzaguinha, também já casado com sua primeira esposa, Ângela, com quem casou em 74, e teve 3 filhos, passou a abrir suas obras e inspirações para outros segmentos, com canções ao mesmo tempo sofridas, mas que focalizavam mais conflitos amorosos. Começaria Tudo Outra Vez se tornou um marco na carreira de Gonzaguinha. Foi a sua primeira música, digamos assim, mais romântica. A partir dessa canção, suas músicas seriam marcadas por esse tema e ele seria conhecido principalmente como um compositor romântico. O bolero Começaria Tudo Outra Vez endossa essa brava peleja de recomeçar tudo desde a base, sem medo. Em uma de suas entrevistas, Gonzaguinha disse o que levou a compor essa letra. Abre aspas. Eu viveria tudo de novo em minha vida, pois o amor para mim, que cito em minha letra, também é relativo à minha vida. Para mim, o retroceder para recomeçar não é um problema, e sim um caminho. Fecha aspas. Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o nosso Gonzaguinha, nasceu em 22 de setembro de 1945, no Rio de Janeiro. Ele é filho do compositor e cantor Luiz Gonzaga Júnior, mas não é filho natural dele, é um filho registrado dele, um filho adotivo. E também da Odileia Guedes dos Santos, cantora do Dancing Brasil. Sua mãe morreu de tuberculose aos 22 anos, e o que fez com que o pai, sem condições de criá-lo, devido aos shows que fazia pelo Brasil, o enviasse para ser criado pelos padrinhos Henrique Xavier e Leopoldina Castro Xavier, moradores do Morro São Carlos, onde ele cresceu. Ele é pai do compositor e cantor Daniel Gonzaga e da também cantora Fernanda Gonzaga. Aprendeu a tocar violão com o padrinho e aos 14 anos compôs sua primeira música, Lembranças da Primavera, seguida mais tarde por Festa e From USA of Piauí, todas gravadas por seu pai em 1967. Formou-se em Economia pela Faculdade de Ciências Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Foi nessa época que travou contato com Ivan Lins, Aldir Blanc, Paulo Emílio, César Costa Filho, entre outros, com os quais fundou o MAU, o Movimento Artístico Universitário.
Devido ao caráter social de suas composições, foi inúmeras vezes convocado para se apresentar no DOPS, tendo sido constantemente alvo da censura. Ele iniciou de fato sua carreira artística em 1968, participando do primeiro Festival Popular da Música do Rio de Janeiro, no qual classificou-se entre as finalistas com sua música Pobreza por Pobreza. Em 1970, participou do 5º Festival Internacional da Canção, já na TV Globo. 3 anos depois, gravou seu primeiro LP, Luiz Gonzaga Júnior, com destaque para sua composição Comportamento Geral. Em 1974, gravou mais um LP. No ano seguinte, apresentou-se por todo o Nordeste do país, ao lado de Paulinho da Viola, Fagner e Amelinha. Ainda em 1975, lançou o LP Plano de Voo. No ano de 76, gravou o grande sucesso, o LP Começaria Tudo Outra Vez, com destaque para a faixa título que ouvimos há pouco, e Espere por Mim Morena, além da gravação de Asa Branca, de autoria de seu pai. Foi com esse disco que a sua carreira ganhou grande impulso. No ano de 1977, lançou o LP Moleque Gonzaguinha. Ainda nesse ano, suas canções Felicidade Bate a Sua Porta e Explode Coração, gravadas respectivamente pelos grupos As Frenéticas e por Maria Bethânia, fizeram enorme sucesso. Lançou no ano seguinte outro enorme destaque em sua carreira, o LP Recado, onde uma das músicas que teve muito sucesso foi a Petúnia Rosedá, na voz de Simone. Em 79, encabeçando a lista dos maiores arrecadadores de direitos autorais, lançou o LP Gonzaguinha da Vida. O disco contou com a participação de Nana Caymmi na faixa Por um Segundo. No ano seguinte, lançou o LP Gonzaguinha de Volta ao Começo, com destaque para as canções Ponto de Interrogação, Grito de Alerta, que eu amo, Sangrando, um grande sucesso, e Bié Brasil. Transferiu-se em seguida para Belo Horizonte. Nessa capital, colaborou na programação da música popular da rádio Inconfidência. E também a sua transferência para Minas Gerais influenciou bastante os temas das suas canções. No ano de 1981, gravou o LP Coisas Mais Maior de Grande. É esse mesmo o nome do disco, hein? Coisas Mais Maior de Grande. E nesse ano realizou uma turnê pelo Brasil ao lado de Luiz Gonzaga, seu pai. O show A Vida do Viajante, gravado também ao vivo em LP duplo pela EMI Odeon. Em 82, lançou o LP Caminhos do Coração, com destaque para a faixa título Além do Samba, O Que É, que converteu-se num enorme sucesso até os dias de hoje. No ano seguinte, gravou Alô Alô Brasil, que também teve um enorme sucesso, com a canção Homem Também Chora, que se destacou principalmente na voz de Fagner. Em 84, gravou o LP Grávido. No ano seguinte, lançou Olho de Lince, Trabalho de Parto. E em 85, no mesmo ano, participou do LP Sanfoneiro Macho, de Luiz Gonzaga, lançado pela RCA Victor. Em 86, fundou o seu selo Moleque, pelo qual lançou mais 2 discos. 2 anos depois, foi contemplado com o prêmio Sharp. E ainda em 88, participou do LP Gonzagão e Fagner, lançado também pela RCA Victor. Faleceu em 1991, vítima de um acidente de automóvel nas proximidades de Curitiba após um show. Em 1997, seus 13 LPs gravados entre 1975 e 1985, olha que loucura, 13 LPs gravados em 10 anos. Foram todos relançados, remasterizados pela EMI Odeon. Em 2007 foi publicado o livro Gonzaguinha e Gonzagão, uma história brasileira,
da autora Regina Echeverria. Um outro fato é que em 2008, Ivan Lins, no CD e DVD Saudades de Casa, lançou a canção Debruçado, uma parceria dele com Gonzaguinha, composta em 1969, inédita até então. E essa faixa contou com a participação do filho de Gonzaguinha, Daniel Gonzaga. Em 2016, Gonzaguinha foi o grande homenageado no 27º Prêmio da Música Popular Brasileira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E, nesse mesmo ano, o ator Júlio Andrade representou o Gonzaguinha no filme Gonzaga, de pai para filho, e voltou a encarnar o mesmo personagem durante toda a cerimônia, que apresentou ao lado de Dira Paz. 2019 e 2020 marcaram o lançamento de 2 musicais, 2 peças para o teatro inspiradas em Gonzaguinha. Em 2019 foi a vez de Cartas para Gonzaguinha, que estreou no Rio de Janeiro. 2020 foi o ano do musical Gonzaguinha, O Eterno Aprendiz, também saiu no Rio de Janeiro. E em 2021, uma reportagem do segundo caderno do Globo mostra que, ainda hoje, ele alcança em média 800 mil ouvintes mensais aqui no Spotify, atestando a permanência de sua obra, sempre com muita qualidade, com muito amor, desde as canções de protesto até mesmo as suas canções mais românticas. E agora nós vamos ouvir uma das canções de maior sucesso da carreira de Gonzaguinha. Eu falo de Recado, que saiu no disco homônimo de 1978. No site mondopop.net, em 2018, o jornalista Fabian Shakur escreveu uma matéria incrível que comemorava os 40 anos desse grande disco do Gonzaguinha. Eu tenho certeza que talvez, se você não conhecer essa música pelo nome, se eu falar de alguns versos, você já vai lembrar. É aquela do "Se me der um beijo eu gosto, se me der um tapa eu grito". E tem também aquela frase que é uma das mais importantes, que é destacada nessa matéria, que é: "Se é pra ir, vamos juntos. Se não é, já não tô nem aí". Esse é um dos versos de Recado que já deixa claro as intenções de Gonzaguinha nessa obra. Lembrando que na gravação original do Gonzaguinha, o piano estava com Gilson Peranzeta, que tem um disco raro e impecável do quarteto em si, com o Boca Livre. Esse disco saiu em 1989, numa pequena tiragem, em homenagem ao fabuloso maestro Cláudio Santoro. Foi um trabalho feito especificamente para a Coca-Cola, então ele não teve tanta divulgação como merecia. E nós que estamos acostumados a ouvir sempre o octeto, o quarteto em 5 com o MPB4, também temos oportunidade nesse disco de ouvir o octeto quarteto em si com o Boca Livre. É muito, muito, muito bom. O Gilson Peranzeta também participou do maravilhoso disco em 93, que saiu pela CID, o Vinícius em Si. E mais 2 nomes importantes daí, da gravação original do Gonzaguinha, é que o João Cortez, baterista, e o Danilo Caymmi, flautista, compositor, cantora, ambos são parceiros e amigos de longa data da Si. Recado naqueles discos padrão vinho. Sua audição melhora com o decorrer dos anos. É um clássico da MPB que você precisa conhecer, ouvir de novo e degustar com prazer. Então, nesse recado do Fabian Shakur, que apesar do nome Shakur, não tem a ver com a família Shakur da Silene. É uma curiosidade, né? Imagina, porque a Silene, uma das irmãs do Quarteto em Si, aquela primeira irmã que saiu nos anos 60, ela se casou e o nome dela se tornou Silene Shakur. Então, é uma curiosidade para quem sabe essa questão do nome. Então vamos ouvir diretamente do Quarteto em Si Interpreta, de 1980, esse disco incrível, com a formação com 3 das 4 irmãs fundadoras, Cibele, querida, Silva e Sinara, mais Sônia Ferreira. Recado de Gonzaguinha.